E aí, pessoal, vamos resolver nossa lista de exercícios. Em uma célula eletroquímica, um dos eletrodos é de cobre, né? Em contato com uma solução de cobre mais 2. E o outro eletrodo é de chumbo em contato com a solução de chumbo mais 2. Baseando-se na fila de reatividade, julgue os itens a seguir dizendo se são verdadeiros ou falsos, né? Então, a fila de reatividade, se a gente for olhar, então o chumbo, ele aparece mais à esquerda do que o cobre. Então, quem tem tendência a ficar como substância simples é o cobre, porque ele é mais nobre. Então, o cobre, no eletrodo de cobre, a gente vai ter a formação de cobre metálico, e no eletrodo de chumbo, a gente vai ter a oxidação de chumbo 0 para chumbo mais 2. Então, se vai ocorrer a oxidação do chumbo, então a gente vai ter a saída de Pb mais 2, os dois elétrons deixados pelo Pb que foi embora para a solução, vão através do fio, né, condutor, e vão chegar no eletrodo de cobre. No eletrodo de cobre, então, ele vai atrair os íons cobre mais 2 que estão na solução para se transformarem em cobre zero. Então, o que a gente pode dizer desse eletrodo de cobre? Como ele vai receber íons que vão se reduzir na sua superfície, esse eletrodo tem a massa aumentada. Como essa solução perde íons cobre, né, que estavam dissolvidos nela, a concentração de cobre mais 2 nessa solução, ela vai diminuir. Já no outro eletrodo, aqui que é o eletrodo de chumbo, né? Então, o que vai acontecer é a oxidação. Então, a massa desse eletrodo, ela vai diminuir. E como a gente tem íons, a gente tem átomos de chumbo que são oxidados e vão para a solução como o chumbo mais 2, a concentração de chumbo mais 2 na solução, ela vai aumentar. Com o tempo, a massa do eletrodo de cobre, ela aumenta, e a massa do eletrodo de chumbo, ela vai diminuir, né? Porque esse eletrodo ele vai ser corroído. Então, o que a gente pode dizer a respeito da reação que acontece aqui? A gente vai ter o chumbo metálico mais o cobre mais 2, e a gente tem então os elétrons que vão do chumbo para o cobre vai para o estado zero, o cobre sólido, e o chumbo, os íons de chumbo são formados a partir de átomos de chumbo metálico, né? Eles vão para a solução, como Pb mais 2. Então, a gente tem o cobre mais 2 indo para cobre zero, que é o processo de redução, e o chumbo zero indo para chumbo mais 2, que é o processo de oxidação, né? Então, a gente já pode responder algumas perguntas ali, né? Então, quando diz ali o chumbo cede elétrons ao cobre, isso é uma verdade. O eletrodo de chumbo funciona como cátodo. Aonde acontece a redução é que a gente chama de cátodo. E esse eletrodo é o eletrodo de cobre. Aonde acontece a oxidação, a gente chama de ânodo. E esse eletrodo é o eletrodo de chumbo. Então, no eletrodo de chumbo acontece a oxidação, então lá é o ânodo e não o cátodo. Então, essa afirmação ela é falsa. O eletrodo de cobre funciona como ânodo. Não, a gente viu aqui que no eletrodo de cobre ocorre a redução, e onde ocorre a redução a gente chama de cátodo. Então, isso aqui é falsa também. A representação da reação da pilha é Pb 0, Pb2 mais 2 barras, cobre mais 2 barra, cobre 0. Tradicionalmente, né,
a forma de representar uma pilha é escrever da esquerda para a direita. Primeiro, o eletrodo que vai sofrer a oxidação, que no caso é o Pb. Ele está separado da solução de seus íons, Pb mais 2. Então, essa barra mostra a separação do eletrodo onde acontece a oxidação dos íons dele que estão na solução. A separação de uma cuba da outra, ligadas pela ponte salina, representada pelas duas barras, e do outro lado a gente vai ter o cobre mais 2 barra cobre 0 com o eletrodo. Então é interessante a gente notar que lembra muito a apresentação da pilha, né? Onde a gente vai ter os eletrodos nas extremidades. Na extremidade esquerda, o eletrodo onde ocorre a oxidação, e na direita, onde ocorre a redução. Então, quando ele diz lá que a representação da reação da pilha é essa, isso aí é verdadeiro. O polo positivo da pilha é o eletrodo de cobre. Sim, o polo positivo é aquele que recebe os elétrons. Então, a gente pode até pensar assim, o polo positivo atrai os elétrons, e é isso que acontece. Isso aí é verdade. A placa de chumbo aumenta de massa? Não, a gente viu que a placa de chumbo aqui, ela diminui de massa. Então, essa última afirmação, ela é falsa. Vamos então lá para o exercício 7, né? Então, a gente tem a representação de uma pilha, né? De um processo. A gente nota que, olhando na fila de reatividades, o cobre se encontra mais à esquerda e a prata se encontra mais à direita. Então, o mais reativo é o cobre, ele vai sofrer a oxidação, e a prata, a gente tem para ela a redução, né? Então, ele quer que a gente escreva a equação da semi-reação de redução, né? Então, vamos escrever já de oxidação, de redução, e representar a equação global, que aí a gente já responde duas perguntas de uma vez. Então, o cobre, a gente viu que vai sofrer oxidação. Então, o cobre passa a cobre mais 2, liberando 2 elétrons. A prata, ela vai sofrer a redução. Então, ela vai de prata mais 1, vai receber 1 elétron e vai para a prata no estado 0. Só que como o cobre fornece 2 elétrons, a prata vai ter que usar esses 2 elétrons. Então, a gente vai ter que multiplicar por 2 aqui, ó, para poder usar 2 elétrons. Então, para isso eu vou ter 2 íons prata e vou formar 2 de prata 0. Aí a gente vai fazer a equação global. Representar a equação global é a soma dessas equações que a gente acabou de fazer, né? Então, vamos lá. A gente vai ter aqui, a gente pode cortar os elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons. Do lado esquerdo, a gente tem o cobre 0, mais 2 de Ag mais 1. Aí, do outro lado, a gente tem o cobre 2 mais, ou seja, o cobre sofreu oxidação aqui, né? Foi de 0 para mais 2. Mais a prata no estado 0, que sofreu redução, porque era do NOx mais 1 e foi para NOx 0. Então, aqui a gente tem a reação global da pilha, que ele pede no item C, e escreva a equação da semi-reação da redução, que a gente tem aqui. Qual eletrodo é o ânodo? Então, o eletrodo aonde acontece a redução, a gente chama de cátodo. O eletrodo onde ocorre a oxidação, a gente chama de ânodo. Então, o eletrodo onde ocorre a oxidação é o eletrodo de cobre. E por quê? É porque nele ocorre oxidação.
Ok? Vamos para outro exercício, número 8. A gente vai ter aqui, vamos ver, na pilha representada aqui, ocorrem reações de oxirredução. Ele quer que a gente marque qual afirmação que é verdadeira. Então, a gente vai ter o zinco se oxidando, porque ele está à esquerda da representação, e o cobre se reduzindo, porque ele está à direita, né? Então, a gente vai ter zinco mais 2, vou fazer o zinco 0, ele vai se tornar zinco mais 2 e libera 2 elétrons. O cobre vai fazer, aqui então a gente tem a reação de oxidação. O cobre vai fazer o caminho contrário, ele vai receber 2 elétrons e vai formar o cobre no estado 0, numa situação que a gente vai chamar de redução. Vou obter a equação global, corto 2 elétrons, corto 2 elétrons, Zn mais cobre mais 2, é o que sobra do lado esquerdo. A gente tem Zn mais 2 mais cobre 0, que a gente chama de equação global, né? Então, a gente tem aqui zinco, oxidação, e a gente tem o cobre, redução, né? Então, vamos ver o que ele pergunta. No polo negativo, a oxidação de cobre, a cobre mais 2. Não, porque, na realidade, o que a gente pode dizer? O eletrodo de cobre, ele vai ser positivo, porque lá acontece a redução. Quem vai ser o eletrodo negativo? Vai ser o eletrodo de 5, porque lá acontece a oxidação. Então, esse aqui vai ser o eletrodo negativo, onde ocorre a oxidação. No polo negativo, a oxidação de zinco 0 para zinco mais 2, no polo negativo, a oxidação de zinco 0 para zinco mais 2. Isso aí é verdade. Então, a gente tem na letra B a alternativa correta. Vamos analisar as outras. No polo positivo, a oxidação de cobre, não, a gente vai ter a redução do cobre. No polo positivo, a oxidação de zinco a zinco mais 2, não, o polo positivo não é de zinco, ele é de cobre. No polo positivo, a redução de zinco mais 2 a zinco 0, não, porque o polo positivo é de cobre. Então, a alternativa ela também está errada, então fica correta a letra B. Ok. Nossa última questão, então, ele dá a reação da obtenção do ferro a partir da hematita, né? Então, a hematita e obtenção do ferro metálico. A gente usa CO2, a gente usa CO e a gente obtém CO2 mais o ferro metálico, né? Então, ele quer que também a gente faça a análise dessas afirmações, qual que é verdadeira. O oxigênio está com seu NOx menos 2, 3 vezes menos 2, menos 6. O ferro aqui tem que ser o ferro mais 3 para dar 0, né? 2 vezes 3 mais 6. O oxigênio menos 2, o carbono tem que ser mais 2. O oxigênio é menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. O carbono está com 4 mais. Então, a gente tem também o ferro metálico aqui, ele está com o NOx 0. Então, o ferro, ele sofre uma redução. E para sofrer essa redução, cada ferro recebe 3 elétrons. Ele vai de mais 3 para 0, recebendo esses 3 elétrons. E aí a gente vai ter que o átomo de carbono, ele sofre aqui oxidação. Oxidação envolvendo 2 elétrons, porque ele vai de carbono mais 2 para carbono mais 4. Então, na letra A ele fala, os íons Fe mais 3 presentes no Fe2O3 são reduzidos a ferro 1 positivo? Não, são reduzidos a ferro 0.
Os íons Fe mais 3 presentes no Fe2O3 são reduzidos a átomos de ferro? São. Então, a gente vai ter aqui, novamente, a letra B correta. Cada íon ferro mais 3 ganha um elétron? Não. Cada um deles vai ter que ganhar 3. Cada íon Fe mais 3 presente no Fe2O3 perde um elétron? Não, o que é a parte oxidada do ferro, né? Então, o ferro mais 3 não tem mais elétrons para perder, né? Então, ele não tem como perder nenhum elétron. Os íons Fe mais 3 presentes no Fe2O3 são oxidados? Não, esse aqui já é o ferro oxidado, não tem como oxidar mais do que isso. Tá ok? Beleza, então?